E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Mais uma temporada de Fórmula 1 icônica está fazendo um importante aniversário agora no ano de 2023. A temporada de Fórmula 1 de 1973 está completando agora 50 anos. E é sobre alguns fatos e curiosidades dessa temporada que nós vamos falar aqui hoje. No Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1973, pela primeira vez, um brasileiro iniciava um ano na Fórmula 1 como o atual campeão mundial. O Emerson Fittipaldi iniciava a temporada como campeão. Emerson tinha sido campeão mundial em 1972, correndo de Lotus. Entra ali em 1973, ainda correndo pela Lotus, como o cara a ser batido dentro das pistas. Até porque o Lotus 72D era o grande destaque das pistas da Fórmula 1 ali naquele momento. O Emerson tinha se tornado um piloto completo e estava dentro do que se considerava o melhor carro da Fórmula 1 ali daqueles anos. Mas o Emerson sabia que tinha ali naquele momento uma concorrência muito grande com o escocês Jack Stewart e a Tyrrell. O seu Ken Tyrrell também tinha conseguido desenvolver um bom equipamento para colocar nas pistas ali naquele ano. E o Jack Stewart, nessa parceria com o Ken Tyrrell, já tinha buscado 2 títulos mundiais. Um ainda correndo pela Matra, quando o Ken Tyrrell era chefe de equipe, e outro já na equipe do seu Ken Tyrrell. Então, desde o início de 1973, nós já sabíamos que teríamos um duelo muito grande entre 2 gigantes dentro das pistas. Emerson Fittipaldi com a sua Lotus e Jack Stewart com sua Tyrrell. Tanto que nas primeiras 6 etapas da temporada foram 3 vitórias para o Emerson, 3 vitórias para o Jack. As coisas começaram muito bem equilibradas entre os dois e ficava claro que seria o grande duelo da temporada de 1973. E ainda ali dentro desse início da temporada, dentro dessas primeiras etapas, foi onde nós tivemos o primeiro Grande Prêmio do Brasil realizado. O primeiro que integrou um calendário oficial da temporada de Fórmula 1. Em 1972 já tinha sido realizado um Grande Prêmio do Brasil, em São Paulo e em Interlagos, mas foi realizado no formato de um evento teste. Ele não contou para o Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 72. Aí em 1973, sim, primeiro Grande Prêmio do Brasil realizado em Interlagos, São Paulo, no dia 11 de fevereiro de 1973. Primeiro Grande Prêmio do Brasil realizado, primeira vitória de um brasileiro em um Grande Prêmio do Brasil. Emerson Fittipaldi com a sua Lotus cruza a linha de chegada na primeira posição, após ter largado da segunda posição no grid. Uma corrida impecável do Emerson para garantir o que viria a ser a primeira de uma sequência de vitórias que o Brasil teria em casa ali naqueles anos. O que viria a ser a melhor fase de pilotos brasileiros correndo no Brasil em toda a história da Fórmula 1. E ali em Interlagos, naquele 11 de fevereiro de 73, além do Emerson Fittipaldi, nós tínhamos mais 3 brasileiros na pista. O Luiz Bueno e o José Carlos Patti correndo de Surtees e o Wilson Fittipaldi, o irmão do Emerson, correndo de Brabham. Única participação do Luiz Bueno em um Grande Prêmio de Fórmula 1 oficial, contando para o Campeonato Mundial. E o Luiz Bueno finalizou a corrida. Dos 4 brasileiros que largaram, apenas ele e o Emerson conseguiram terminar a prova. O Luiz Bueno cruzou a linha de chegada na 12ª posição ao final do evento. O Bueno já tinha corrido em 72, no Grande Prêmio do Brasil de 72, aquele evento teste. Inclusive ele alugou um carro para correr o Grande Prêmio do Brasil de 72, ele alugou uma March. Mas o único Grande Prêmio oficial, contando para o Campeonato Mundial, foi o de 73. E foi nesse ano também que o brasileiro José Carlos Patti buscou seu primeiro pódio na Fórmula 1. Aí mais pro final do campeonato, já na reta final da temporada, no Grande Prêmio da Áustria de 73, mais especificamente no dia 19 de agosto, onde nós já entrávamos ali na fase decisiva do Campeonato Mundial, e uma briga ponto a ponto pela liderança da tabela do Mundial entre o Emerson Fittipaldi e o Jack Stewart. Só que nessa temporada ali não eram só Emerson e Jack os grandes nomes da Fórmula 1. Tinha muito nome de peso que integrava frequentemente a parte da frente do pelotão nas corridas. Ronnie Peterson, companheiro do Emerson Fittipaldi na Lotus, François Sever, companheiro do Jack Stewart na Tyrrell, Carlos Reutemann, Denny Hulme, e nesse Grande Prêmio da Áustria de 73, o José Carlos Patti conseguiu se meter no meio desses caras aí com o modesto carro da Surtees. Conseguiu uma boa posição de largada, alinhou o carro na 8ª posição no grid, se manteve a corrida toda andando constante ali na parte da frente do pelotão, ultrapassou na pista Arturo Merzario, Denny Hulme, Carlos Reutemann, escalou o pelotão até chegar à 4ª posição, já na parte final da corrida, e ficou segurando o Carlos Reutemann atrás dele, que vinha fazendo investidas para tentar tomar a 4ª posição do brasileiro. Nas voltas finais, com o estouro do motor da Lotus do Emerson Fittipaldi, o que gerava um prejuízo enorme para o brasileiro na busca pelo título mundial, o Patti acaba subindo para a 3ª posição na corrida, segura o Carlos Reutemann atrás dele, não deixa o argentino passar, e cruza a linha de chegada no final da prova já sem combustível no tanque do carro.
carro. O motor do carro já tinha apagado quando o Paty cruza pela linha de chegada. Sorte que a reta de chegada, ali na Áustria, é em declive, e aí o Paty conseguiu cruzar no embalo do carro, 1 segundo à frente do argentino Carlos Reutemann. Primeiro pódio na carreira do José Carlos Paty, que teve que abandonar o carro ali na pista logo após cruzar a linha de chegada e correr a pé até o pódio para conseguir chegar a tempo de receber o seu troféu. Inclusive o Ronnie Peterson, o vencedor da prova, e o Jack Stewart, o segundo colocado, tiraram onda com o José Carlos Paty, dizendo que ele teve que fazer 2 corridas para chegar até o pódio. Foi também em 1973 que o Wilson Fittipaldi conquistou seus únicos pontos na Fórmula 1, com um 6º lugar no Grande Prêmio da Argentina, a abertura da temporada, e um 5º lugar no Grande Prêmio da Alemanha. O brasileiro Wilson Fittipaldi conquistou ali os únicos 3 pontos da sua carreira na Fórmula 1, com esse 6º e esse 5º lugar em 1973, os 3 pontos correndo pela Brabham. Brabham do seu Bernie Eccleston, que tinha adquirido a equipe pouco tempo antes. Outro fato muito importante ali de 1973 aconteceu no Grande Prêmio da Holanda, no dia 29 de julho de 73. Com a vitória no Grande Prêmio da Holanda de 73, o Jack Stewart tornava-se o maior vencedor da história da Fórmula 1, o recordista de vitórias. O escocês chegava ali a 26 vitórias totais na carreira e passava as 25 vitórias do seu conterrâneo Jim Clark, que era o recordista de vitórias na Fórmula 1 até aquele momento. A partir de agora, Jack Stewart era o maior vencedor da história da categoria. Recorde que ficaria nas mãos do Stewart até 1987, para ter uma ideia de como era difícil buscar um grande número de vitórias na Fórmula 1 até o final dos anos 80. Passar de 20 vitórias dentro da categoria nessas épocas era um absurdo, e Jack Stewart conseguiu fazer isso em 1973, ano em que o escocês conquistava o seu tricampeonato mundial, e junto com o seu tricampeonato anunciava sua aposentadoria das pistas. 1973, Jack Stewart tricampeão mundial, recordista de vitórias na Fórmula 1 e um dos maiores nomes da categoria. Depois da vitória da Holanda, ele buscou mais uma vitória até o final da temporada e encerrou a carreira com 27 vitórias totais. E o principal motivo da saída do Jack Stewart, da decisão pela sua aposentadoria, alegada pelo próprio piloto, era a falta de segurança nas pistas da Fórmula 1 ali naquela época. E nós tivemos 2 graves acidentes ali em 1973 que ficaram marcados na história da Fórmula 1 como 2 das maiores fatalidades já ocorridas nas pistas da categoria. Uma delas, inclusive, no Grande Prêmio da Holanda, exatamente na prova onde o Jack Stewart bateu o recorde de vitórias, onde o britânico Roger Williamson, que corria pela marcha, acabou perdendo sua vida após bater na lateral da pista, o carro virar de cabeça para baixo, pegar fogo e ele ficar preso dentro do carro, com o carro em chamas. Inclusive, uma das cenas mais melancólicas que nós já vimos nas transmissões da Fórmula 1 foi o David Purley, que era amigo e compatriota do Williamson, tentando virar o carro em chamas para tirar o Williamson de dentro. E após ver que nada podia ser feito, ele sai desolado, andando na beira da pista, extremamente abalado pelo sentimento de impotência por não poder fazer nada pelo amigo dele, que estava ali dentro do carro em chamas. E um dos piores acidentes que a Fórmula 1 já viu até os dias de hoje foi, sem sombra de dúvidas, o acidente do François Cevert, o francês, companheiro do Jack Stewart na Tyrrell, na última etapa do ano, Grande Prêmio dos Estados Unidos, em Watkins Glen. O Cevert, que seria o piloto principal da Tyrrell a partir de 1974, com a saída do Jack Stewart da equipe. O Jack Stewart já tinha decidido pela sua saída da Fórmula 1 ainda antes da última etapa do ano. Nos treinos para o Grande Prêmio dos Estados Unidos, ali em Watkins Glen, o Cevert perde o controle do carro, o carro cruza por debaixo do guarda-rail, que estava mal posicionado ao lado da pista, e as lâminas de metal do guarda-rail acabam fazendo um efeito de guilhotina no carro e no piloto. Os próprios pilotos que pararam por ali para tentar ajudar retornaram para os boxes extremamente abalados, dizendo que nunca tinham visto nada parecido com aquela cena ali. E vale destacarmos aqui também que em 1973 foi a última temporada em que os números dos carros, os números que cada piloto utilizava nas pistas, eram definidos pelo número de inscrição para a corrida e não eram fixos para a temporada toda. Apesar de 73 eles já terem mais um padrão, mas ainda assim não eram definidos como fixos. Os números até 1973 eles eram dados aos pilotos e às equipes, conforme a sequência que cada equipe e cada piloto se inscrevia para as corridas. Se eu fosse o primeiro piloto a me inscrever para a corrida, eu ficava com o número 1. Se eu fosse o quinto piloto a me inscrever para a corrida, eu ficava com o número 5. Essa era a definição do número que cada piloto utilizava. 1973 foi a última temporada feita dessa forma. A partir de 1974 passava a se utilizar aquela regra dos números definidos pela posição dos pilotos no campeonato anterior. E aí, o campeão mundial passava sempre a utilizar o número 1 no carro.
curiosidade que, em 1974, o campeão mundial não estava nas pistas, o atual campeão mundial era o Jack Stewart, ele tinha se aposentado. Como a Lotus tinha sido a campeã de construtores, ela acabou herdando os primeiros números, o número 1 e o número 2, e aí quem pilota com o número 1 em 1974 é o sueco Ronnie Peterson, que viria a ser o último piloto na Fórmula 1 a utilizar o número 1 no seu carro sem ser um campeão mundial. E o que mais rolou na temporada de 73 que eu não citei por aqui hoje? Escrevam aí nos comentários outros destaques dessa temporada que está completando agora em 2023 50 anos. 50 anos, galera. Eu lembro muito bem quando a Fórmula 1 completou 50 anos. E agora a temporada de 73, que já é uma temporada quase da era contemporânea da Fórmula 1, completa 50 anos. Vocês estão ficando velho, hein? Escrevam aí nos comentários para nós irmos complementando o conteúdo do vídeo e conhecendo mais por aqui sobre a história da Fórmula 1. Valeu por ter assistido o vídeo, não esquece de deixar aquele like aí pra nós, compartilhe o vídeo com a galera e nós vamos nos falando na sequência. Grande abraço pra todo mundo, até mais!